Tendência de alta, tá, tendência de alta, mas está em alta. Eu já acho que ele já começou a dar sinais aí de que tá. Não quebrou a alta tá, exceto por esse fechamento desse 3 aqui, né, que rompeu esse 5, desculpa, que rompeu esse 3. Pode ser que ele desça um pouquinho mais, mas aí ele tem que ganhar esse topo desse um aqui, né? Se não ganhar, não passa. Essas Ele coisinhas. só falta dar o alvo do candle 189, se eu não me engano, do diário. No semanal, ele faltou ir lá no 135, 680, né? Mas ele respeitou os 134, 600, sei lá. Que eu até achei que ele não ia segurar, tá? A gente vai descobrir hoje aí, talvez, né? Eu achei que esse aqui não segura. Lembra que eu falei para você que é o 42? Porque ele é positivo. Em geral, gatilhos positivos, mínimo e máximo, não seguram subida. Eles seguram descida. Pode observar. Olha só, por que que o preço voltou daqui? Para desse topo desse 48. Tá vendo? E a descida, quem segura é positivo. Olha aqui, ó. Quem segurou foi o 6. Quem segurou foi o 13, tá vendo? Positivo. Descidas, em geral, quem segura é positivo. Ó, quem segurou a queda aqui foi o 24, tá vendo? Na subida, quem segurou a subida aqui foi, ó, 36, negativo, tá vendo? Hum. Depois, ó, o 40, tá vendo aqui, ó? Ninguém passou. Depois aqui, ó, quem segurou a subida aqui, ó, tentando segurar pelo menos o 48. Sempre olha assim, ó, e quem segurou a descida aqui? Aí você fala, foi o negativo. Não foi, foi o 1 e o 24 aqui atrás, ó. Se você tentar analisar pelo negativo, você vai ficar perdido. Para começar gatilho negativo aqui, começar pelo 51, né? Nem é tão. Ele só é gatilho por formação, nem tão forte assim. Por exemplo, o 49 para mim é positivo. Ele não é negativo. Tem gente que acha que ele é negativo. Ele não é. Pegou a venda aí? Venda de teste, tá? Teste no fundo do gatilho aqui. Ó. Deixa eu botar no 120, você já vai ver direitinho onde ele está indo. Ó. Olha lá. Fundo da Não, fila, do 3 aí. peguei não. Peguei não. Abriu rompido, testou para baixo, né? Você entra. Vai, mas não pode achar que vai todo mundo, não. A gente está em retrações, né? Tendência ainda é de alta. Tá na região de compra, né, Gilson? Está na região de compra. Essa é uma compra, é uma venda extremamente arriscada. Está na região de compra. Pela FIBO 120, né? É. A FIBO que a gente gostaria de colocar de 120 poderia ser do 1 ao 4, do 1 ao 3. A do 3 ao 5 ela não é tão boa assim, não, mas quando você olha para outros tempos menores, né, ela não está tão inválida assim, né? Concorda? Olha lá. Aquela aqui poderia ser do 13 ao 15, né? Aí eu deixo ajustado assim no 120 para eu poder ter uma visão melhor no 120, né? Beleza? Ela deve ir na média de 5, né? O médio de 5 não, média de 200 do 5. Já tentou, né? Tentou aí. Agora você tem que olhar. Aí, nessa hora da manhã, eu aconselho a você respeitar o que o 1 minuto te mandar, tá? Não é operar 1 minuto, mas é assim, tipo, você tá vendido aí, ele não deixou um gatilho aqui, o 1. Se ele voltar para cima disso aqui, você sai. Se ele não voltar, você continua. E nessa hora da manhã, por quê? Porque essa hora ele reverte, que é uma maravilha, né? Ele gosta de jogar o preço para tudo quanto é lado. Principalmente quando ele já fez essa brincadeira mental que ele fez nos últimos 4 dias, que ele só subiu, né? A gente sabe que essa descida aí agora, ela é uma retração, né? Pelo menos, pelo menos a priori, em princípio, ela é uma retração. Ela vai começar a ser uma impulsão se ela começar a romper, por exemplo, semanais para baixo, e isso vai demorar um pouco. Então, semanal ser rompido para baixo, aí acho que vai. Se tiver um candle rompendo o candle 1 aí do minuto,
pode ser pensado em compra, né? Começar a pensar em compra. Né? E Eu ela acho que também, você tem que pensar em compra já. A questão estou falando é para você sustentar a tua venda. A sua compra pode dar pelo movimento de baixa, né? Não necessariamente pela quebra do 1. A quebra do 1 é você rompeu sair ele, né? da venda. Vai sair da venda. Ele pode falhar o fundo da FIBU do 120 e tal. Essas coisas aí podem Mas acontecer. rompeu já. Rompeu, por isso não dá para comprar. Entrar comprado pode ser antes, mas sustentar a venda tem que ser, será a pior das hipóteses, até a quebra do 1. E o que eu ia te mostrar aqui, ó, no semanal, para ele começar queda, né, para ele, a gente começar a acreditar que ele vai descer, esse 11 tem que fechar abaixo dos 7. Desculpa, dos 6. Se ele fechar acima, é alto, entendeu? Inclusive, eu vou mudar esse cara aqui de lugar, vou botar já logo aqui. Ô, Gilson, tô Oi, quase comprando ali. compra de 1 minuto do gatilho. Se você É, for, tá numa regra de compra, não tá? mas está numa região de compradora, compra aí, stop na mínima do 5. Não teve quebra, tá? Compra de gatilho do 1, né? Você tem que comprar aí onde ele está, proteger aí, ó, botar no 0 a 0. E aí, uma vez protegido, torcer para não acontecer dois eventos, né? Ele te tirar ou que ele não vá te tirar e que ele rompa. Aí ele vai pagar o 2 aqui, ele vai pagar o 1 aqui. Um stop no mínimo do 5. A região é boa, mas sabe que tem que respeitar esses dois aspectos que eu te falei aí para você entrar, fazer essa entrada aí, porque não teve estrutura, né? Você está comprando a falha, né? Dia, Bom dia, tudo bem, Nath? tudo bem, e vocês? Joia. Comprando a falha. Essa é uma falha sem estrutura. Ele pode descer, tá? E tá na região também, né? A região é boa, a região é boa. Tá? Sem dúvida. Região boa. Rapaz, você viu lá o. Cara, quase que eu perdi o pneu naquela descida lá, daquele buraco lá, rasgou a lateral dele. Vou ter que ver o que que eu faço ali, se eu troco o pneu. Pneu novinho, cara. O pneu desse carro é caro, Deve estar um quanto mais ou menos o pneu mais de desse. 1.000. Mas, É. A última vez que eu troquei, já foi mais de 1.000, eu nem sei contar agora. Como o ovo agora está quase o preço da picanha, aí, Cláudio, tá vendo aí? Tu mete uma compra, ele começa a fazer essa graça aí, você pode decidir sair? Pode. Mas não teve em continuidade no pullback de baixa, concorda? Se esse 8 aí fechar positivo, vai ter falha de fundo. Aí ele vai lá no 1. Ó, vai lá no 1 agora. É aquela entrada que eu te falei, mais segura, é depois do fechamento do 8. Essas aqui são entradas possíveis menos favoráveis, né? Depois que esse 8 fechar, principalmente romper na máxima do 5, aí fica legal manter a compra ou entrar no comprado, né? Se ele tirando a proteção. tirou, Tirou. espera, próximo movimento. Se ele fechar aqui acima, é legal, de repente, num teste para baixo, entrar comprado. Não, fechou acima. Mas pelo 3 minutos ele já demonstrou já diminuição de força no candle 2, né? Não entra, não? Eu entrei nesse 9 aqui, ó. Aqui é aquele que eu te falei ontem que é o bom de entrar. Lembra? Ele falou, ó, tentei. O ideal é que ele tivesse fechado acima, né? Mas ele já é a quebra definitiva, lembra? Ó, esse aqui tentou. Não era para ter feito. Pela teoria de Dow, o que deveria ter acontecido aqui? O que deveria ter acontecido aqui? Isso, né? Esses dois falharem em ir, tá vendo? Eles falharem em ir.
Tipo, é por isso que eu chamo de quebra. Porque falhar mesmo seria isso, né? Ir e voltar. Mas esse aqui é a quebra definitiva, porque entraram os compradores. Aí você entra aqui, qualquer lugar nesse candle 9. E aí tenta ver se ele vai romper agora aonde, né? Esse é o detalhe. Operar um minuto é foda. Ele não pode voltar mais aqui para baixo, tá? Por quê? Porque agora que ele rompeu, isso aqui tem que ser teste para subir. Como é que você enxerga isso bem pra caramba, né? Um tempo menor que um minuto. Por isso que não é muito bom. Um minuto você não tem muito o que fazer. Mas vamos olhar lá. Vamos tentar olhar o 15 segundos para ver se tem alguma informação aqui. Ó, até onde ele pode testar e você permanecer na compra. Para mim, é aquilo. Poderia ser aqui, primeiro indício de que ele vai dar ruim, esse aí. Segundo indício que você pode sustentar na boa aqui. Daqui para baixo, acabou a compra. E se ele rompeu o 5 aí, já era. 5. O 5 do 1. Ah, entendeu? Aí, brincou Com aí. esse rompimento do 10 aí, do 5 já não configura já Não, não ruim. configura a quebra para baixa, não. Configura não. Não, porque está tendo um fundo mais alto aqui. Na verdade, se ele rompeu a mínima do 8 é. Por quê? Porque a Fibo, concorda comigo que a Fibo é daqui a aqui? A mínima do 8 até o topo do 10. Sim. Mas ele pode falhar aqui ainda, não pode falhar aqui? Tipo, ele joga esse 10 para retração, tá? Ele joga o 10 para retração. E se ele fecha acima? Ele continua alto. Se ele fecha abaixo, aí é a mesma coisa que eu te falei aqui, ó. Esse aqui é o primeiro movimento de compra, né? Compra do gatilho. Segundo movimento de compra, porque falhou a descida. Compra não é mais do gatilho, já é da quebra. Primeiro sinal da quebra. Esse aqui é a impulsão de alta. Teria ficado melhor se ele fechasse acima do 5, né? Aí ele tenta, não passou da máxima, ó. Não passou. Presta atenção nesses detalhes, não passou da máxima. Tem uma tendência do preço de buscar liquidez mais embaixo. Aí ele veio buscar liquidez mais embaixo, ficou aqui. Não rompeu o fundo do 1, parou mais ou menos 50% desse movimento, né? Aí vem esse 11 de novo, né? O 10 não rompeu, se o 10 fecha aqui já era. Ele desce. 10 fechou aqui em cima, vai ver o 11. O 11 poderia ir, poderia. O 11 funciona igual o 8 para esse movimento aqui. Quebra lá abaixo. 12 compra de novo. Com expectativa de quê? De romper essa máxima aqui agora. Aí, ó, não deu, o 12 não deu alvo. Posso entrar no 13 para ir até o 10, ó. Ó, deu, foi. O que o 13 tem que fazer agora? Romper. Porque se ele fechar abaixo, de novo, o preço vai vir testar onde? O 11. Se rompeu o 11, fundo do 11. Se rompeu o fundo do 11, fundo do 8. Se rompeu o fundo do 8, acabou a aula. Acabou a aula. Agora aí, o próximo alvo é aqui. Então, entendido isso, eu não estou falando para operar o 1 minuto. Longe disso. Eu estou falando para buscar esse mesmo movimento num 10 minutos. Tá? Num 10 minutos, num 30 minutos, num 15 minutos, num 60 minutos, que aí fica legal. Vê se não é mesmo. Isso que eu estou explicando aqui, ó, do 8 até o 10, que é uma fibra. Vê se não é o mesmo que eu estou fazendo no 10 minutos ou no 120. Aqui, ó, no 120 eu não botei a fibra. Na mínima do 4 e lá na máxima do 3. Ó, eu tô tentando meter uma compra no fundo, como se fosse o 8 aqui, ó, é o 4 aqui, ó, tentando comprar o fundo para ele pagar retração de 50, talvez a máxima dele. Aqui, idem. Agora ele vai pagar a mínima do 8. Agora ele deveria pagar. Não, o topo do 1, né? Ele falhou aqui, ó.
Essa falha de alta aqui, a venda é no topo, não é aqui não, quando fecha. Não. Aqui, teoricamente, é a mínima do 1, né? Ó, porque lá no... Vou botar aqui no 3 minutos para você entender. No 3 minutos, esse aqui, ó, pagou 50% e está impulsionando a alta, ó. Aí, o 4 é retração do 3, concorda? Tudo isso aqui é retração de quem? Todo esse movimento aqui. Essa subida toda aí. Retração de quem? Tendo um, Um de quem? do 3. Do 10, né? Não, a subida. A Ah, subida é retração do 10, cara, lá do 10. sim, sim. Tá? Ou aí você pode falar, pô, pode ser impulsão do 3, tá? Do 3 minutos para pagar o quê? A retração do 10. A retração do 10 vai até onde? Até essa linha aqui. Por que até essa linha aí? Porque lá no minuto, tá vendo? Dentro do candle 10, o 1 é o último gatilho da pernada. Então ele vai tentar pagar ele. Por quê? Porque é uma retração do 10 e impulsão da fibra de alta do 120, essa aqui. Beleza? Aí eu vou parar de falar muito detalhe para a gente poder prestar atenção na operação, senão você vai se enrolar aí, né? Ó, fibra de alta do 120, ele tentou romper o fundo para dar sequência, não está conseguindo, falhou com o 10 minutos aqui, ó. Isso é falha do 10 minutos. A gente não está entrando numa falha da fibra de baixo aqui? Da fibra de alta do 10 aqui? Ó, 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 ó. Olha a entrada aqui. Tem a entrada aqui no 9, tem a entrada no 8, tem a entrada aqui. Com esse rompimento que teve aqui, ó, isso aqui eu encaro como retração, beleza? Porém, pode ser a retração desse movimento aqui, mas impulsão do 10, não é isso? Que faltou aqui um pentelésimo para pagar o 1. Se ele romper aqui, ó, no 1 minuto. Se ele romper aqui no 1 minuto, acabou a alta. Ele não vai pagar o fundo do 1, não agora. Ele vai tentar pagar quem? A mínima do 16. Depois a mínima do 8. Mas se ele agora, que já falhou aqui, ó, com 16, no topo do 11, se ele falhar aqui, ele volta para pagar mais em cima. Que E deve ser a mínima do 1. que deve ser a mínima do 1. Tá? Bom, entendido o movimento do preço no 1 minuto, esquece o 1 minuto. Você não pode operar 1 minuto. Isso aqui que eu estou falando aqui é como se eu estivesse operando 1 minuto. Eu não quero que você opere 1 minuto, eu quero que você opere os tempos maiores. Olha para o 10, o que está acontecendo no 10? Não é esse movimento aqui que está acontecendo no 10, ó, tentando falhar o fundo. Acha esse padrão lá e opera a favor do 10 minutos. Aí, quando o 10 minutos tiver comprador, pode meter compra em qualquer um abaixo do 10, né? Quando der o sinal na região certa. Região e o sinal. No 5, no 3 e no 1. Filtrando. Aí, meu amigo, é a hora que tu vai pegar boas jornadas. Ó, esse 17 aqui não era para ter rompido aqui? Não tem uma fibra que vem daqui até aqui? Olha lá. Não era para ter rompido? Não rompeu, ele vai tentar pegar a liquidez aonde? Mais embaixo. Ele vai tentar romper o topo do 11, pegar o fundo do 11. E se ele toca aqui, faz isso e volta, não rompe, ele vai tentar de novo mais em cima. Até ele romper para um lado, seja aqui, seja aqui. Se ele romper aqui, ó, desce. Se romper para cá, ó, sobe até aqui. Se romper aqui, sobe até aqui. E para baixo é a mesma coisa. Mesmíssima coisa. Agora vamos operar tempos maiores, né? Vou tirar do 1 aqui, tá? Parar de olhar o 1. Só vou entrar no 1 quando for para filtrar. Vamos olhar o 5 e o 10 aqui. Daqui a pouco eu já vou botar no 15 aqui. Né? Não, já dá para botar no 15 aqui. 15 aqui. 15 é a impulsão dele, tá? Vamos lá, impulsão da baixa. Portanto, poderia ter vendido 7 do 3 minutos para poder pagar a impulsão de baixa do 15, né?
Função de baixa do 15. Função de baixa do 15 vai até onde? O fundo do 1. Aqui, ó. Olha aí. Ele vai tentar ativar o CDM do 5, né? Diminuir a quantidade de linha aí, ó. Vou fazer assim. Tá mais coerente isso daí pra gente. Essa fibra que você botou agora do 15 não é mesmo do 120 praticamente? É o que eu tirei do 120 para diminuir a quantidade de linha na tela. Eu tirei do 120 e aí coloquei daqui até lá. Mas é assim, praticamente a mesma. Bem parecido. Não, é igual, né? Igualzinho. Já, né? Oi? Oi? Falou comigo? Não, não. Olha, não. Tá, beleza. 3 minutos, ele estruturou, ele já tinha dado a venda no Candle 7, né? E ele rompeu aqui, né? Tô com um candle 7. Eu vou tentar sustentar a venda abaixo disso aí, né? Se ele mudar de direção antes de dar esse alvo aqui, eu saio da minha venda. Esse aí é o alvo. Ah, pagou. Isso é pago. Ele pagou o que aí agora? Pagou a impulsão do Candle 1 do 15. Tá pagando. Eu acho que ele tá pagando, sabe quem aí, Cláudio? Acho não. Pô, você vai ficar agora até justificado com o quanto a gente acerta, né? Olha aí. Lembra que a gente falou disso aqui ontem? H1? É. É. É a sequência, cara. A gente começou a falar disso daqui, ó. Terça, não foi? Foi terça? Foi terça ou foi segunda? Foi essa semana, eu tenho certeza. Mas como eu falei, ó, ele pegou 1, 2, 3, 4, 5 até 10, não, até o 15. No dia seguinte pegou o 30. Ontem ele pegou o 30 de novo. Ontem eu achei que ele fosse para cá. Até que no final do dia eu peguei essa venda aqui do 10 minutos, ó. Peguei essa aqui, ó, essa, achando que ele já estava começando isso. Aí ele deu aquela compra, eu comprei. Aqui eu achei que ele ia descer nesse 52, eu peguei essa venda aí do 53, deu a proteção, aí ele me tirou. Aí eu parei de operar. Deu proteção, ele me tirou, parei de operar, porque ele não desceu. Hoje ele já abriu com um super gap de baixa. Aí ele vai lá, né? E foi. Achei até que podia não ir logo agora pela manhã, ele podia enrolar, porque ele gosta de te dar essas enroladas. Bom, estamos numa área compradora, tá? Bem compradora, diga-se de passagem. Bem compradora. Deixa eu ver aqui no 30 minutos. Tá quase para fechar, não? 30 minutos. Cinco, né?
E aí, Nath, tá posicionada ou tá só olhando? Agora eu tô só olhando aqui. Beleza. Não tem muito. Peguei, a- Pode falar. peguei aquela comprinha que deu aí no início do 3, do que do 3 dos 5 minutos. Saí Uhum. ali na onde mais ou menos está os 50% do diário, né? E aí fiquei aguardando agora. Essas vendas, essas primeiras vendas de largada no primeiro. A outra venda aí no 6, região ruim para vender, mas tem rompimento, ele vai testar aqui, ó. O melhor ponto é aqui, né? Aqui. Se ele romper, ele vai testar para baixo para poder impulsionar, não é? Uhum. Aí também, se der errado a vendinha aqui, tem oportunidade de comprar para subir, né? Aí ele pode vir pagar isso que ele ficou devendo aqui, ó. Se ele não romper, ele segue para pegar os próximos alvos. O que eu ia dizer é que essas vendas, depois de vários dias só subindo, 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 essas vendas são horríveis de fazer, né? O cérebro da gente meio que não aceita, concorda? É verdade. Você fica assim, caramba, tá subindo muito, como é que eu vou vender, né? E aí é onde entra o operacional, você tem que acreditar no que você está vendo. Engraçado que eu costumo dizer, tem um monte de coisa que a gente acredita sem ver, né? Uhum. Tem um monte de gente que acredita no amor. Amor é um conceito abstrato, inclusive pode variar de cabeça para cabeça, né? É, Tem gente que com diz que certeza. maltratar o outro é amor. É. Ainda acha a maior desculpa para dizer, não, estou te fazendo o teu bem, não é isso? Mas Uhum. um monte de gente acredita nisso, tanto quem faz quanto alguns que recebem. Eu não concordo, mas enfim, essas coisas aí vai de cabeça para cabeça. Mas aqui não é o caso, a gente não está falando de fazer algo que você não acredita, né? É. Você não está vendo, você está vendo que está aqui, filho, o gráfico, troço, acabou de romper, está voltando para testar, para cair mais. Então você pode vender. Cara, dá um bloqueio mental, né? Não é só mental, não, é físico também, né? Até porque o Sim. mental afeta o físico. Tu vai ali tentar vender esse troço, teu dedo fica segurando para bater a porra do botão no vender, não é? O fechamento do 9 do 3 não configura para vender, não, Júlio? Não, a venda já foi no teste do 6 na mínima do 4, né? Dos 5 minutos, né? É, mas A não venda. fechou o 6, né? Não, não. Aí, porque aqui, quando você olha para o 3 minutos, o 9, se ele tivesse dado sequência no 8 ia ser legal, né? Porque ele respeitou a mínima do 15, tá vendo? Entendeu o que eu falei? Vou botar aqui no 15 minutos para você entender o que eu tô falando, ó. Essa linha aqui, ó, que eu vou colocar roxo, é a mínima do 1 do 15, não é? É a mínima do 1 do 15. Aqui, ó. Olha ali. Olha o que o 9 fez. Ele fechou acima. Ele respeitou várias, ele falhou no fundo, não foi? O preço pode cair ainda aí? Pode, lógico que pode. Pelo 5 você podia vender? É o mesmo caso de análise do 3 poderia. Ele vai lá no ponto de venda, você bate a venda no 5, né? E fica esperando para ver se ele rompe o fundo. Se ele romper para cima aqui, acabou a tua venda. Mas o ponto de venda aí você só vai apurar melhor depois que o 6 do 5 fechar, né? Não, você poderia vender de primeira, né? Assim, né? Poderia, Quando ele vai, mas stop na máxima dele mesmo, né? Para não sofrer, para não sofrer com stops grandes, né? O stop técnico dessa operação aí, os dois, né, que existem. Topo, Não, três não, topos. tá. Vai quiser voltar? Para não sofrer muito, stop aqui mesmo, onde você entra, né? Que fica bem mais fácil, bem mais tranquilo para você se acostumar com os tops pequenos
e take profits longos, né? E aí você vai fazer o quê, né? Vai conseguir aumentar a tua mão com o tempo, né? Você vai saber que seu estoque curto não te machuca e que o take profit longo é fantástico, né? Para te ajudar. Bom dia, Então, senhores. bom dia. Fazer uma venda aqui, você tem duas informações. O 3 minutos já disse que não rompeu a mínima do 15. O 3 minutos para o 15 ele é forte, não é isso? Então, não confirmou. Pelo 3 minutos, não. Pelos 5 minutos você não estaria vendo isso, porque o 5 minutos rompeu a mínima, né? Pelos 5 minutos você poderia pensar na venda tranquilamente. Inclusive manter a venda aí. Pelo 3 minutos, você fica com medo de fazer essa venda. Olha aqui. Respeita a mínima do 15, respeita a mínima do 15 e ainda dá o gatilho de entrada, que é o 10, né? Não é o 10, é o 11. Porque o 10 fechou positivo, você compra o 11. É isso? Sua proteção aonde? No 3 minutos. Mínima do 6. E ele deveria romper. Quem entra comprado no 11 tem que proteger no 6. E ele tem que romper. Você tem que comprar aqui, proteger a sua operação e esperar que ele vá. Mas ele vai até onde? Vamos olhar aqui no 30. Retração, né? Retração. Não é uma impulsão de alta, não. É uma retração. Até os 50% desse candle aí. Viu como é que a venda no outro lado, o 3 minutos estava mais certo que o 5? Ó. Região é compradora, tem essa vantagem, né? Região é compradora. Essa FIBA aí, retração de 50% já paga, do que é do 1, do 30. Compra foi aqui no 11, né? Do 3 minutos. Esperando que ele rompa isso daí agora e pague quem? Esse aqui. Primeiramente, ele vai pagar os 50%. Aqui. Depois, o diário. Máxima, ele quedou aqui. E se ele continuar, mínima do 16, mínima do 15, mínima do 18, topo. Portanto, quem entra aqui, ó, tem que tentar gerenciar esse trade aí para ir até lá, na máxima. A menos que ele deixe uma quebra no meio do caminho. Se ele não deixar quebra no meio do caminho, é comprado até cima. E aqui aconteceu mais uma vez aquele mesmo movimento, ó. Ó. Back, impulsão. Deu rompimento aqui? Deu rompimento aqui? Não. Não. Então isso aqui não necessariamente é retração, né? Pode ser impulsão. Ah, mas deu rompimento pelos fechamentos. Beleza. Então a volta aqui, ó, tem que romper esse nível. Tá? Para você continuar, quando ele passar daqui, ele não deveria voltar para baixo desse, ou se voltar, não devolver a máxima desse 10 aí, para você continuar a favor do diário, a favor do 120, a favor do 240, a favor de todos os tempos maiores, é melhor estar comprado que vendido agora. Tá? E aí, Cláudio, entendeu por que a venda aqui não ficou legal? Mesmo ele fechando em continuidade, sem romper, o 8, né, lá na mínima, o problema não foi nem esse, é que ele segurou no 15. Se esse 9 fecha aqui um pouquinho abaixo, já ficava melhor. Outra coisa importante, tá? Para eu voltar a falar menos,
Foi o fechamento do 30 no diário, tá vendo? Trinta no diário deveria romper, né? A gente sempre fala isso, né? 30 no diário tem que romper. Se não romper, ele tem uma tendência não só de fazer uma retração, né? Ele tem uma tendência de voltar a subir. Primeiramente, vamos pegar só essa retração, né? Vamos ver essas regiões A retração que você fala é 50% dessa Fibo. verdes. Aqui no diário, a gente nem. É até difícil falar em venda, né? Olha como é que esse preço está. Falei por isso. Eu peguei essas vendas aqui com medinho. Essa mesma venda que deu aqui nos 5 minutos, para mim, não foi uma venda, sei lá, foi uma entrada ali, né? Eu já estava vendido, mas o fechamento do próprio 5 minutos já me tirou, né? Ele quebrou abaixo. Tá com 5 minutos. O fechamento dele aqui, ó, devolveu para mim assim, ele não quebrou o próprio 5 minutos, concorda comigo? Porque para quebrar ele tinha que ter fechado acima do 4 aqui, né? Só que o que ele fez? Ele devolveu a mínima do 15 e ativou o quê? CDM. Só que essa ativação do CDM, ela tá meio fajuta, né? Ele já tinha dado alvo. Então, a entrada aqui não é muito pelo CDM, né? Ela é mais não só pela região, mas também porque a mínima do 15, nesse caso aqui, ó, devolveu. Agora eu estou esperando ele romper aqui. Se ele mantiver rompimento aí, mesmo que ele teste aqui agora, vamos ver aqui, começa uma jornada maneira aí para cima. Se ele não romper, ele pode fazer um topo duplo, né? Vir aqui, se romper aqui, provavelmente ele rompe, porque ele já testou aqui uma vez. Por outro lado, se ele falhar aqui, eu vou entender que o dia é uma consolidação e vou começar a operar como consolidação. Vou parar de ler candle, vou marcar a máxima e a mínima e vou começar a comprar a mínima, tá? Eu não vou vender a máxima, não. Vou comprar nas mínimas, ali por volta do 133 redondo, 132.900, 132.800, por ali eu vou começar a concentrar. Vou operar a região. Entendeu? Uhum. Agora vamos tentar pegar as operações conforme manda a sua cartilha aí, né? Se vocês já estão posicionados, se entraram aqui, se venderam aqui, se pegaram a primeira venda do dia. Quando eu falo em entrar tarde em uma operação, pode ser isso aqui. Vai começar a acontecer agora. Ele vai fechar um 10 minutos, não vai? Uhum. Eu não posso tentar entrar pelo 10 minutos? Comprado. A única coisa que eu vou tentar entender é se o 10 minutos vai fechar e ele vai ter pago a retração do 30, né? Aí ele pode tentar fazer a impulsão do 30, que vai ser a retração do candle 4 de 10, beleza? Quem vai confirmar que eu posso entrar comprado? Vou estar operando 10 ou 30. Quem vai?
Hein? 3 minutos. O 3 minutos. E aonde? 50%. No Candle 10, tá? Meu Candle 10 é o melhor ponto de compra. Do 3 minutos. Se eu não me engano, o máximo do 10 é igual ao máximo do 6. Deixa eu ver. É exatamente o mesmo aqui. Olha lá. Já tenho motivo para pensar em sair da minha compra aí, apesar de eu estar na região. Não, né? Meu alvo dessa subida aí agora é aquele que andou que eu achei que ele fosse para bater aqui. Não deu alvo lá ainda. Eu vou até botar aqui uma outra curva para a gente acompanhar. E ó, no 1 minuto, se ele tivesse dado 36, dado continuidade, testado 36 e não passado, eu começaria a ter motivo para sair da minha, ou pelo menos proteger mais a minha operação de compra. Mas por enquanto, não, né? Por enquanto, eu posso continuar comprado para ele vir pagar aqui. Porque eu não tenho estrutura. Estou numa região vendedora já. É uma região vendedora fraca. Região vendedora forte é daqui para cima, daqui até aqui. Daqui, ó, do 133,465 para cima. 10 minutos, fechou. Beleza? Fechamento 10 minutos, a gente já começa a prestar atenção na possibilidade de falhar a máxima dele. Máxima dele é essa linha que eu vou colocar aí. Essa linha aí é a máxima do que é do 4 do 10 minutos, que é o mesmo que o 40 do 1. Tá aí. Então, apesar de eu estar olhando 1 minuto aqui, eu não estou olhando para os padrões de 1 minuto, eu estou olhando o que o preço está fazendo nessa linha do topo do candle 4 do 10, tá? Vou botar aqui no 10 minutos para vocês verem. A linha aí, ele tá bem agarrado nesse preço aí, no final desse Candle 10 aí. Ou Candle 4, 10 minutos. O que que tem? Então ele tá demorando a decidir. Ele fica ali, desce, desce Ah, sim, pouquinho. é o ponto de tomada de decisão se ele vai romper ou se ele vai retrair, né? Sim. Onde ele começa a te dizer que vai retrair? Aqui, ó. Ele começa a te dizer que ele vai ter que devolver esse cara para baixo, né? Devolveu, tá vendo? É o primeiro indício de que ele pode cair, não é ele? Uhum. O primeiro indício é esse. Agora ele vai tentar subir e aí ele pode dar a primeira venda, que é a venda do primeiro teste no topo do 38 ali, ó. Estou operando no 1 minuto? Eu estou apurando no 1 minuto uma retração do 10. Se esse Uhum. 44 voltar para baixo, aí você pode pensar na venda. Um stop na máxima aí, né? Ou do 43, ou do 42, ou do 44, se ele voltar, tá? Se ele não voltar, não tem venda. Ele vai estar impulsionando para dar o alvo lá de 135, 533, 510, né? Desse movimento aí, tá? Esse movimento puro. Depois eu vou lembrar para vocês de algo importante. Ó, acabou a venda, né? Não tem venda de retração do M10 ainda, concorda? Sim. Não tem, então se segura a compra. Você não tem um alvo aqui? Espera chegar lá. Espera chegar 10, lá. né? É o fundo do que do 1 minuto. O fundo, É o fundo do que do 10 minutos, esse aqui.
É o Kendall que jogou tudo para baixo hoje. Ah, Oi, tá. espera um instantinho. Mudou um minuto. Só um instantinho. Ó, para quem acha que o 1 minuto deu uma venda, olha no 3 que você vai ver que não deu. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui o candle 45, o que que ele fez, e o fechamento do 15. Olha aqui, 3 minutos. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? O 15 ao fechar, ele respeitou esse cara. Ah, esse cara não é nada. Ele é assim, ele é num minuto o gatilho que tinha que ser rompido. Ó. Então, mesmo ele dando isso daqui, quando você olha o fechamento do 3 ele te tira da furada. Não vende isso, não. Ah, mas é um gatilho que falhou a máxima. Aí no 3 minutos, quando você olha, falhou nada. Ele pode até ter falhado a alta, mas falhou a baixa também. Falhou ele gerou uma barra de indecisão. Aí pagou, pronto, acabou. Agora aqui que ele pagou isso, é bom ficar esperto, que ele retrai, porque muita gente realizou aqui. Tem muita gente que pensa que nem eu penso aqui, que isso era alvo. Então, aquele Ele foi no bate fundo lá. aí, ele dá uma recuada. Não é porque ele vai parar de subir, ele dá uma recuada porque muita gente que comprou aqui, 11, está jogando dinheiro no bolso aqui. Muita gente jogou dinheiro no bolso aqui. Jogou dinheiro no bolso aqui. Mas aqui foram os caras que seguraram, até o volume é maior, né? Aí ele bate, ó, recua. Vai parar de subir? Não sei. Vai depender do que esse recuo vai fazer. Se esse recuo for muito forte, o que que os vendedores interpretam? Né? Os vendedores interpretam que os compradores desistiram já e aí eles entram com mais força. Se esse recuo for suave, eles caras interpretam o quê? Cara, esse cara aí só realizar, eles vão entrar com força de novo. Então eles esperam o preço subir mais. Porque vendedor quer vender caro, né, pessoal? Comprador quer Com comprar mais. certeza. Então pronto. O cara está querendo vender aqui? Não, ele quer vender aqui. O cara que quer vender, que está posicionado, vendido ou gerencia a carteira dele na ponta da venda, ele quer vender aqui em cima. Quer que o preço suba. Ele não está nem aí. Deixa subir. Ele vai vender mais alto possível. Tenta gerenciar a compra até ele dar um bom sinal de venda aí. Chegou no alvo, vai sentir, é normal. Agora, se ele der aí o primeiro sinal de que vai descer, a gente entra junto com ele. Tá? Pelos 5 minutos, o alvo é onde? Depois desse rompimento da média, pelo candle 7, o alvo, pessoal, é a média de 20. Tá? Mas ele não pega ela lá, não, tá? Ele não pega ela lá onde ela está, não. Ele vacila ainda. Ele começa a fazer o quê? Andar de lado, traz ela para baixo, pega ela aqui em cima. Às vezes aqui. Tá? Então, pensa que agora aí ele pode dar o primeiro sinal de retração lá. E não é do 10 mais, né? Ainda é do 10. Retração do 10. Vai apagar onde essa retração do 10? A gente já viu, né? Topo do 10, do 3, né? Ou topo do 6, do 5. Tá aqui. Tá? Topo do 6, do 5. Vai essa linha aí. Se der o sinal vendedor, pelo menos no 3 minutos, tá, pessoal? Não é num. Não aceite sinal do 1 minuto.
se o 3 já não tiver confirmado. Se o 3 estiver confirmado, você anda até 15 segundos, não tem problema. Pelo 1 minuto, ele está começando a estruturar a venda, mas o 3 ainda não te deu sinal. Ó, no 1 minuto, ó, tá começando, tá vendo? Começando aí, o teste aí, do 48. Quem está comprado não tem a compra. Não tem motivo para sair ainda, não. Pelo 1 minuto, não. Tipo, viu o sinal, tá com medo? Curta ou stop da compra. Espero 3 minutos. Vamos olhar o 3 aqui. Porque Quem para deu 5, 10, ah, quem deu 5 lá do 10 minutos fechou um pouco acima do 4, né? eu nem vi, deixa eu ver. Você viu? Você fechou acima? Visualmente aqui eu fico na dúvida. Ó, fechamento, 425, máxima. Você fechou acima, 5 É, pontos. bem pontinho. Então, o que define que isso daqui vai ser o quê? Retração. Retração do 10. Quem confirma isso? Se ele descer, pessoal, ele não deve romper isso aqui. Mas por que não tem certeza, né? A gente nunca tem certeza, tem probabilidade. Então, se ele descer aí, ó, agora, tem chance dele descer com o fechamento desse 17 aí, né? É o que? Ele vai tentar jogar o preço aqui. Aqui, ele vai dar outro sinal para gente. Ele pode fazer algo similar a isso aqui, ó. Aqui é uma falha de algo, né? Isso que ele fez aí, ó, uma falha de alta. Ó. Eu não desenho todos os movimentos, não, tá, pessoal? Eu só desenho alguns, ó. Falhando, abaixo. Foi. Falhou, tentou subir. Falhou definitivamente. Esse aqui, ó, agora é a entrada. Para vir até onde? Até aqui. Tem quem vende aqui, protege aonde? No fundo do 17. Por quê? Porque ele pode tocar aqui e voltar a subir. Mas quem vende aqui está tentando chegar aqui, tá? Se ele chegar aqui e romper, o que ele vai estar fazendo? Vocês têm que estar cientes disso. O que ele vai estar fazendo se ele romper o 10 para baixo? Impulsão do vendedor 1 do 30, pessoal. Ele vai tentar ir lá embaixo, mais lá embaixo. Lá no 132.600, mais ou menos. Tudo começa aí. Entrar, aceitar um stop aqui ou aqui, então faz. Proteger no 0 a 0 aqui, fundo do 17. Ele já pagou, inclusive. Tá protegido? Já era. Relaxa, esfíncter e deixa o preço. Se ele chegar aqui, parcial, né? Ou proteção mais generosa. Por quê? Porque se ele continua, tá bem. Lembra, a gente está no caso de descida, no macro, isso daí é uma retração para voltar a subir, né? E aí é um sinal de 3 minutos para fazer uma retração do 10, né? E hoje está com toda a carinha de consolidação, não tá? Tá. Caramba, já tem quase 1 hora. Olha o quanto esse preço variou, né? 130 até 133, 133, né? Mais ou menos, redondo até 600, 133, 550 pontos, 546 pontos, né? Ó, concorda? É daqui, ó, 133,50, não é 54, até aqui, 133,600, 546 pontos.
47,80. Que graça. Pegaram a venda aí? Essa. Lembrando que é uma vendinha de retração do M10, tá? Pode parar bem aqui, né? Ou seja, protegido e agora gestão. E se voltar a fechar aqui acima? Aí vale a pena olhar 1 minuto, né? Na gestão é bom gerenciar olhando 1 minuto, tá? Por quê? Porque 1 minuto vai quebrar antes, né? Aí você vê que ele volta a subir. Me tirou na proteção dessa venda aí. Você protegeu aonde? 395. Aqui, né? É. Aqui. É. Ele está voltando com tudo mesmo, Cláudio. Por isso que foi bom você ter protegido. Se ele quebrar esse 48 aí para cima, acabou a retração do 10. Barulho de gota aí foi de quem? Foi aí com vocês ou foi aqui comigo? Outra? Fez assim tipo, Eu escutei no fone, então deve ser por aí. fui eu. Fez um barulho assim como se uma É gota. um. É. Ó, esse aí. Fechamento do 19/3 confirmou a venda, né? Foi? Fechamento do 19/3 deu uma confirmada na venda, né? É. A venda, dado que você já estava com aquela cabeça, ela foi aqui. Ele te tirou, né? Você poderia ter entrado de volta aqui. O 57. Porque você tem que pensar que você tem que ter proteção. Se você vender já aqui, você está vendendo fundo, tá vendo? Que é o fechamento do 19, né? Embaixo. Entendi. Tá? Aqui você tem que vender num lugar que você pode ter proteção. Se você vender aqui, você já está. A gente chama na rabeira da bicha para dar errado, né? No caso, nem é na rabeira, né? A rabeira da bicha é o final da fila, né, em Portugal, né? É. Você é o primeiro da fila para tomar uma cacetada aqui, né? Não é a primeira, não é a rabeira da bicha, é o primeiro da bicha. Aí aqui a venda é mais suave, ó. Stop é curtíssimo, né? Ó, você vende aqui, teu stop é aqui. Você vende aqui, teu stop é aqui. Você vende aqui, ó, teu stop é aqui. Você vende aqui, ó, teu stop é aqui. Você vende esse aqui agora, ó, teu stop é aqui. É um stop curtíssimo. Agora, tu vende aqui, não tem jeito, teu stop é lá também. Muito baixo para vender. O objetivo de chegar aqui vale, né? Então, válido. Eu nem sei, eu não faço essas contas, tá, pessoal? O meu negócio é meio visual. Eu bato o olho aqui, ó, eu faço isso, ó. É visual, eu não vejo que é 25 pontos.
proporção mesmo. São 130 para 25, cara, quase 10 vezes, né? 8 vezes, né? 8 e 5, 40, mais ou menos, 8 vezes, 7 vezes. Vale a pena. Se eu fizer 10 operações assim e acertar uma, eu já fico quase no lucro, né? Ou no lucro. Porque, em geral, ele não paga só o que você planeja, ele paga um pouquinho mais. Quando ele vai para o alvo, ele não paga o que você planeja. Às vezes você pega um movimento extenso. Ó, agora que o 10 já tentou, para mim, o 10, a retração do 10, para mim, já foi paga. Aí ele larga o 10 e começa a impulsionar o 30, não é isso? Fechou o segundo, que era o 30, não foi? Uhum. Só que essa impulsão do 30 pode ser para quê? Para pagar só a máxima dele, o candle 2 do 30, e talvez pagar a máxima do 60, né? Não, 60. Peraí que subiu tudo ali. 5 minutos. Subiu tudo mais um pouco também, na lapada só. Mas lembra que isso daí você ainda tem um 60 negativo, né? Sim. Você pode estar comprado aqui no 12, pode, porque eu demorei a falar isso para vocês, mas olha aí no 10 minutos, que quando fechou esse candle 6, é como se ele tivesse dito assim para a gente, ó, eu já paguei a retração do candle 4 e não conseguisse chegar lá no alvo que você esperava, que era aqui, né? Uhum. Aí ele vem e dá esse candle aqui, ó, 12. É a falha definitiva para você entrar no 13, né? E o que Três que minutos? No, hein? Hã? no 3 minutos, desculpa. Sim, 12. Ah, no 5. O que eu dou 13 é a entrada, né? Uhum. Por quê? Porque se esse cara fez esse movimento aqui, ó, retraiu, a ideia dele não era ter vindo para cá. Sim. Então, eu não esperava isso aqui, concorda? Uhum. Então, se eu entrei aqui, você concorda que o único risco que eu tenho é do 13 descer? Uhum. Se ele não descer, ele vai tentar romper a massa? Meu stop é aqui, porque se ele descer, ele vai vir para cá. E o meu take profit é aqui, na massa. E o que que eu espero que esse cara aqui faça agora? Ele rompa. Esse aqui eu já esperava que fosse retração. Lembra que a gente falou? Teve um rompimento aqui, lá pelo 10 minutos. Então, esse aqui era a retração. Agora, a mesma coisa eu espero aqui, que esse aqui rompa. Esse movimento aqui. Se ele rompe esse movimento aqui, mesmo que ele não passe desse, eu espero desse aqui retração. É aqui. Se ele tentar descer e não passar daqui, desde que rompa aqui, eu continuo comprado. Se ele não romper aqui e descer aqui, eu posso até continuar comprado, mas a maior probabilidade, caso ele não rompa aqui, ele descer com tudo, tá? Então fica de olho nesse 13. E se ele não romper a máxima desse 10 aí, uma descida aqui, não para aqui. Pode vir pagar esse cara aqui embaixo, tá? Lembra, lembrando que o 60 minutos é negativo. E que se ele fizer isso que eu estou falando aqui, ele provavelmente não para aqui. Ele vai tentar pagar a mínima desse candle 1,60. Né? E é normal ele fazer, a gente falou sobre isso essa semana, eu e o Cláudio, não sei se tinha mais gente na sala, mas eu e o Cláudio com certeza. E ele costuma fazer o quê? Uma consolidação nas médias quando ele está fazendo o TBTL, tá? Então ele tem aqui, na média, como ele já
Depois ele volta nela, engarrafa um pouquinho em cima dela, depois ele sobe tentando renovar o topo. Se ele conseguir renovar o topo, em algum momento abaixo, se ele não romper, ou acima, se ele romper, ele dá uma estrutura vendedora, volta para buscar a média do 120, né? Tá? Um pouquinho mais abaixo. Esses movimentos longos assim, sem rompimentos, normalmente é o quê? Busca de stop, tá? O 13 do 5 fechou acima do topo do 10. Do topo do 13 10, do do 10, 5 né? até o do 12, né? Fechou abaixo do 10, né? Do topo do 10, perdão, mas eu digo do. O que é do 4 do 10? Não, perdão. O 13 do 5 fechou acima do topo do. Acima do 10 do 5 também. Daquela linha ali do 10, do 11 ali, o topo do. Cadê? Fechamento de O topo do 10 está aqui. 436 para 3. Não, não, o topo, perdão. O topo que eu digo do fechamento, não do. Ah, do nível de preço aqui. Sim, sim. É. Ele pode parar aqui. Se alguém está pensando em venda, a proteção é muito curta, né? Pode parar nele. Isso aqui já é um indício de que ele pode descer, tá? Só não deu sinal de entrada ainda. No 3 minutos, a venda não é aconselhável. Ela já deu uma venda de gatilho para pagar o fundo de 22, aqui, para pagar aqui. Mas esse 22 já respeitou o 20, tá vendo? Quem pega essa venda aqui, estopa aqui e protege a operação aqui, ó, no topo do 20. Quem está na compra tem que tentar sustentar essa compra até ele romper o topo do 10 aqui embaixo. Portanto, quem está comprado aí e já fez a sua parcial, adição e parcial, está muito bem comprado. Né? Pode muito bem tentar fazer com que o preço, ao chegar, se ele vacilar, compra mais. E aí quem está vendido tenta chegar até lá. Lembrando que ele pode passar de lá, né? Quem está vendido aí sabe, ele pode pagar a mínima do candle 1 do 60. Melhor probabilidade aí na compra, não, Júlio? Então, Claudio, você tem os dois sinais aí, você concorda comigo? A região é vendedora, beleza? Primeira resposta. Então, aí onde está, por exemplo, eu não compro mais, né? Aí exatamente onde o preço está, eu não compro. Eu vendo. Se eu já tiver muito bem comprado, como eu estou falando aqui, já bem protegido, eu posso sustentar uma retração para ele fazer a impulsão, né? Por outro lado, aí eu não compro. Se eu não tiver posicionado, aí eu não entro. Tá? Você também sabe que ele não deveria. Aí a melhor coisa mesmo é pegar a venda para receber no fundo do 22, no topo do 20, né? Melhor. Significa que é a única coisa que pode acontecer, mas é melhor, considerando as análises gráficas. Para quem está comprado, sustenta. Está na dúvida da venda, porque é sinal de 3 minutos, é muito fraco, essas coisas, você não vende. Mas comprar é proibido, né?
Comprar, ele tem que passar para baixo do 133,465, né? E aí, deixando um bom sinal comprador e ainda abaixo do 133,465, aí você pensa na compra, desde que tenha o sinal. Esse 24 aí vai responder para a gente, né? Esse 24 chegou na área de compra, né? Mas sem oportunidade de entrar, né? Tipo assim, ele chegou na área de compra, mas e aí? Vai meter uma compra porque chegou na área de compra? Não vale a pena. Esse tipo de trade eu diria pra gente, eu não faço. Tento não fazer, né? De vez em quando eu me pego fazendo essas coisas aí, mas eu evito. Alguns dão certo, alguns dão errado, e aí eu fico me lamentando depois, porque deu errado. Aí eu vou ver, pô, tá na área errada, na área para comprar ali. Eu sei que não posso, não entro. Tá? Por isso aí, ó, quem pegou a venda já pegou a proteção. E quem estava pensando em comprar era um ponto de compra aí, ó, no topo do 10, né? No topo do 20 no 3 minutos. É um ponto de adição também para quem está querendo. Quem está comprado e está querendo fazer a acumulação, compra. Compra, ele vai dar uma esticadinha para cima, você faz parcial. 15, 20 pontos para quem está comprado, já está comprado, dependendo da quantidade de contrato. Você está comprado lá com 100 contratos. Aí ele dá uma burdada para baixo, tu compra 100. Ele estica 20, 30 pontos para cima, você sai. Sai, espera. Você vai melhorando, vai fazendo acumulação. Só com 100, né? Só com o que exceder. E quem está vendido está tentando chegar aonde? Lá no 133, 275. Vai fazendo o mesmo, né? Ele subiu, bate a venda, desceu, faz a parcial. Subiu, bate a venda, desceu, faz a parcial. Não sei fazer isso, ainda não tenho habilidade para fazer isso. Bate a venda no lugar que tem que bater e espera. A linha roxa do 1 minuto estava lá o tempo todo para gente, para nos orientar. Essa linha roxa aí, essa aqui, ó. Vai dar o alvo de proteção geral aí da operação agora, para quem está vendendo. Para receber aonde? Aqui. Receber que eu falo tudo, né? Aqui você já tem que ter recebido alguma coisa. E a gente já não leva mais prejuízo na operação. Agora a ideia aí é tentar seguir. Se romper, fica ótimo. Se não romper, começar a voltar aqui para cima, o fechamento, né? Ele pode retomar uma subida, que não é dos 60 minutos. Lembra, é lá do 120. A impulsão de alta aí não é por nenhum tempo menor que 120, é pelo 120. Eu tô só olhando. Ele acabou de pegar na. Eu não saí da minha compra, né? Então eu estava esperando até aqui para comprar mais. Eu peguei essa vendinha aí descendo até a média de 200 dos 5 minutos. Ah, tá. Perfeito. Agora saí também. Essa compra aqui você não pegou, não? Não, não deu tempo aqui. Vamos olhar pelos tempos maiores, né? 10 minutos.
Pelo 10 minutos, tá, vamos pegar essa coisa. Pelo 10 minutos, depois do fechamento do candle 7, a gente pode dar, sim, uma alta, né? O único perigo ainda dessa alta dada pelo 10 minutos é o candle 1 do 60, né? Ele ainda pode pagar a mínima dele lá. Se esse 8 aqui, ó, fechar aqui, acima dessa linha, já é um bom indício de que o preço vai disparar para cima, tá? Por isso que eu falei que se o preço consolidar, se ele consolidar aí, eu vou marcar aí a mínima, tentar achar a mínima, e não vou mais operar por gatilhos, região, ou sinais de compra ou venda. Eu vou comprar e vender por regiões, vou dar mais preferência por compras, tá? Do que por venda. E a gente ainda está numa tendência de alta. Para nós, day trader, a gente está numa tendência de alta. Fica de olho no fechamento do candle 8 do 10. Ele pode me tirar da minha conta. Fechamento dele. 3 minutos. Esperar aí 3 minutos. Se ele subir, qual o alvo? Média de 20 do 10, tá? Aqui picotou tudo. O que que picotou aí? Essa descida aí seria o quê, né? Essa descida aí é impulsão do candle 15 do 5, tá? Para tentar apagar o fundo do candle 15 do 5, tá? Não, não, fazia. Como é que eu sei que acabou a impulsão do candle 15 do 5? Quando lá no 1 minuto existia a quebra da estrutura de baixa e o candle 15 do 5 deixou. E é o fundo do 75. Você chegou como alvo, Nath, teria sido uma boa compra, você viu isso? Uhum. Topo do Eu vi sexta, aqui né? agora. É. Essa tentativa de descer do 16 aí é porque o 1 impulsionou para baixo. Uhum.
O 8 fechou, dizendo o que pra gente? Vou Já jogar, fez o teste? e já fez o teste, vai jogar para cima. Aí eu vou tentar esperar esse preço aonde? Agora. Primeiro ponto, topo dele, né? Como ele é negativo, ele pode bater no topo dele e descer. Porém, a estrutura ainda é compradora. A outra é topo do próprio FIBO do 60, que é esse aqui, 133,60. Como a tendência geral é de alta, eu não vou acreditar que só um candle dos 60 minutos negativo vai ser suficiente para jogar esse preço para baixo. Ele foi uma falha de fundo ali no fundo do 7, né? Pode ser isso. E aí ele vai tentar romper topo aí. Vamos ver, tentar ver se ele faz isso. Já que a gente está comprado, a gente quer que o preço suba, né? O topo do candle aí, ó, ele já não pode deixar voltar mais, né? A gente já não compra mais, logo também não vende sem sinal, né? Porque ele pode romper, pode estar indo para romper, né? Aí é gestão do trade. Protegido e deixando rolar, pessoal. Dá uma certa tensão, né? Esperar que ele vá e fica nessa enrolação. Né? Dia de consolidação é assim, né? Ó, me tirou. Tirou também. Tá bom, paciência. Proteção, me tirou porque eu protegi bem, né? Eu não deixei muito voltar, não. E botar no bolso, né? É, aqui ele pode seguir, beleza, né? Fechou 10 minutos, confirmou a subida, tá, mas é para ir, né? Não é para voltar. Aí pode ser um reteste para subir, então não vou vender agora. Vou esperar um rompimento, pelo menos com 3 minutos, né? Aqui, ó, na linha roxa. Ó, aqui, ó. Se ele descer, ótimo. Tem que romper aí. Para mostrar que isso aí não é apenas um teste para voltar a subir, né? Aqui não pode vender, tá, pessoal? Pode ser o teste, tá? Aqui. Ou já estava vendido lá em cima, ou espera um rompimento aí com 3 minutos. Tá? Vou botar no 3 minutos aqui para a gente acompanhar juntos. Ó. Olha lá como é que ele fecha. 0 a 0. Ó, agora ele vai fazer a retração do candle 28 para impulsionar abaixo. Estou 3 minutos. Pelo 10 minutos, daí é um teste para subir. Se for um teste para subir, essa retração do 28 se converte de uma retração para uma impulsão. Impulsão de quê, Gilson? Impulsão do candle 2 do 30, 5 do 15, não é isso? Uhum. E se romper para baixo, ele confirma a possibilidade, aumenta a probabilidade dele pagar a impulsão de 60 para baixo. Se o candle 29 do 3 fechar positivo, rompendo 28, devolvendo 28, ele Aumenta a probabilidade de subir.
Aí você pode comprar a retração dele, né? 29 aí, ó, fechando para cima. Tá rolando 29, né? Sim, 29. 29 fechando positivo aí, ele já fecha acima daquele ponto, 10 minutos, né, da máxima do quadro. Ele aumenta a probabilidade de subir e pagar mais alto aí. Candle 8 deixou uma libélula grande no 10, né? Então, e foi no ponto de venda já, né? Foi. Eu estou esperando ele 29 fechar aí. 29 fechando, né, 3 minutos. Seria legal até você esperar o 10 fechar, né? O 9 do 10 aí. Porque o pelo 10 minutos seria bom ainda estar comprado, é que ele me tirou, né? Se ele não tivesse me tirado, eu protegi muito a operação, não queria que deixar voltar, mas enquanto ele, o próprio 10 minutos não devolve o topo do quarto, a probabilidade de preço subir é maior. Comprado? A gente protegeu demais, vamos tirar, paciência. Eu não entrei comprar de novo, não. Eu até tive vontade. Aguardei algum teste, né? Para comprar. Mas não teve. Não, espero o 9 fechar. Eu peguei venda aí, tá? Lá no toque da média, do 3 minutos. Venda de scalp, tá? Vê que ele pagou a máxima do que andou 60. E se for para romper, ele volta a subir, né? Tem que fazer. Por isso que eu falei que eu fiz scalp aí nessa vendinha aí. Já pagou 60 pontos, já tem uma parcelzinha, já dá para pagar o almoço. Como o dia está consolidado, né? Porque eu falei que eu ia esperar só para confirmar se era consolidação mesmo. Aí, ponto de venda lá em cima, vende. Vou procurar trabalhar mais na ponta da compra. Se descer me der uma compra, eu vou tentar gerenciar a compra o resto do dia. Batendo no fundo, eu compro. Todo teste de fundo, eu compro. E aí eu passo a só comprar. Duas horas, ele vai fechar no meio da fibra dele, né? Se ele fechar acima do topo do um desse topo aqui, vai ficar legal para compra, né? Essa é a minha 20 do 10, vai pagar? Você diz o fechamento do 120, não é isso? Hein? Oi? Você diz o fechamento do 120 acima do candle 1, não é isso? Isso. Você diz qual o fechamento acima do 1 que você falou? Isso é fechamento acima desse um aqui. Tá vendo aí?
essa linha aí. Uhum. Ó, segunda venda que eu peguei na média de 200 do 3, tá? Tudo scalpo, tá? Eu não estou fazendo parcial, não, tá? Eu tô batendo aí, ele chega no ponto aqui, eu boto tudo e deixo, eu faço parcial. Por quê? Porque eu não quero trabalhar na ponta da venda, eu quero trabalhar na ponta da compra. Lá embaixo, se ele chegar aqui embaixo, eu vou comprar mais. Aí eu vou começar a comprar. Por quê? Porque o mercado já disse que vai consolidar hoje, a princípio. Então eu vou ficar comprando as mínimas. E a maior possibilidade dele é romper para a máxima, tá? E não para o fundo, porque ele está vindo de uma tendência de alta, tá? Lembra lá do ciclo de mercado que a gente estuda? O ciclo de mercado diz o quê? Depois de uma grande tendência de alta, ele consolida. E que a maior probabilidade é retomar a última tendência, que era de alta, né? Então, a gente não dá mole, né? Se ele der aí uma consolidação, eu vou procurar comprar o fundo e não vender o topo, né? Se eu vender o topo, é para fazer escampo. E a maior probabilidade do preço é subir. E o 10 minutos ainda está com a estrutura intacta de compra. Lembra que a gente falou disso também? Se o 10 Uhum. minutos fechasse acima daqui, era compra. O 8 deu compra. Só a gente só protegeu demais aqui no 8. Aí vem o 9, o 10. 10 do 10. Sobe, né? Testa aqui, sobe. Só que ele está alto para comprar. Aqui onde ele está agora, está alto para comprar. O próprio 10 minutos rompeu 60. Isso aqui é uma compra? Óbvio que é uma compra, né? Ele rompeu, esse aqui testa, ele volta, ele compra. Você dá uma compra aqui para receber onde? Na média de 20. O 133.820, 133.860 aqui em cima. Ele vai pagar esses caras aí tudo. É só uma questão de obedecer o operacional, né? Se tu mete uma compra aqui nessa volta, protege na média de 20, deixa para ver se ele paga mais alto. Os 3 minutos rompeu a média de 200. Testar para ver Sim, sim. se ele mantém ou se ele Devolve, né? É. devolve. Só estou tentando delimitar aonde é o topo da consolidação agora. Eu estava julgando que é aqui, por isso que eu estou vendendo aí, tá? Porque a máxima do dia de hoje é 50% do movimento de baixa de ontem. Que teve de ontem para hoje, no final do dia de ontem, início do dia de hoje. Podia dar um pancadão para cima aí e fechar o gap que ele abriu. Ele pode fazer, né? Mas ele está numa região que ele pode já definir como topo de consolidação. O topo da Sim, consolidação não é a máxima do movimento, né? Que ele faz falso rompimento. O topo da consolidação pode ser aqui. E isso sim. aqui já ser o quê? Um rompimento que vai falhar. Eu só acho que ele vai, vão manter a compra porque ele vai pagar esse cara. Eu tô olhando 3 minutos. Ele parece que ele vai romper. Ele vai pagar esse cara aqui, a média de 20 do 10. Né? Ele enrola assim, mas vai. Isso aí é figurinha repetida. Isso já aconteceu tanto comigo, meu amigo, que eu já faço essa leitura até com alguns dias de antecedência. Que ele pode fazer, na alta probabilidade de fazer. Um detalhe, né? A gente sempre fala disso lá nas aulas de PBTL, né? Quando ele faz o 10, ele faz o 15.
O 15 está um pouquinho acima, né? Eu acho que praticamente quando ele pegar um, ele pega o outro também, né? Pelo 15 é compra, né? Assim como o 10. O 10 e o 15 são compradores. O 60 pode até dar venda. Mas olha aqui. Ó, isso aqui. Ele devolveu, mas ele não, ele devolveu. Pelo 60 aí, isso pode ser um teste parecido. Ele gosta de cumprir as obrigações dele. Se é que existe obrigação, o mercado tem obrigação de nada. Mas ele gosta de cumprir os alvos dele. Não porque o mercado seja justo, não, né? É porque o especulador quer ganhar esse dinheiro aqui. Ponto. Não é porque o mercado é justo. Os especuladores são justos com os próprios bolsos, né? Então, ele vai brincar um pouquinho aqui, mas vai lá, né? Aí, quem vai definir se o 60 vai cair mesmo ou não é o próprio 60 nesse caso. Esse candle 2 de 60 aí vai definir isso fechando abaixo. Fechando abaixo dessa linha verde. E aí, Cláudio Augurinha mesmo falou um negócio legal para a gente aí, que a gente também tem que ficar esperto. Isso aqui, né, Cláudio? É. Não entendi nada que esse cara fez aqui. Ah, botou uma cor diferente. Esse aqui, né? Ele já deu a entrada, já deu proteção, né, Cláudio? Já. Ele pagou já. Não acredite muito mais nele, não. Se ele... Ontem ele fez isso comigo aqui. Eu até comentei com vocês no grupo. Foi a minha última operação do dia. E eu estava contando com esse alvo que ele deu hoje. E quando eu vendi aqui, apesar de ser muito fim de dia, né? Eu contava que ele viesse aqui, né, no 133,100 aqui, mais ou menos. Ontem, né? Ele veio hoje, né? Mas a entrada teria sido essa. Essa do 53 aqui. Aí ele pagou a proteção, voltou e me tirou. Então, aí eu parei de estar muito fingindo. Aqui também. Então, ele pagou a proteção e voltou aí para quem vendeu, eu não vendi. Eu vendi, mas eu não vendi isso para ficar vendido. Agora aqui deu uma venda do CDM. Vocês pegaram? Não sei se vocês pegaram. Peguei. Se já deu proteção, fique protegido e deixa ela lá até aqui. Muito obrigada, tá? Bom, Pelo 3 minutos? Terminou. Não vi essa venda, não. Tá vendo CDM, né? Sim, sim, eu não cheguei a ver essa venda, não. Não me atentei para ela, não. Hum. Eu estou vendo, estou olhando mais para compras disso, esse 10 minutos devolvendo aí Assim, eu acho que ele vai o pagar. máximo agressivo do 60, né? Ele deve pagar a média 20 ali, né? Então é o que eu estou falando há um tempo aí. Aí deu proteção. Ele deve ter te tirado já aí, né, Nath, na venda. Já, Comprei já tirou eu na comprei proteção. aí, eu Opa, comprei no candle 99 do 1, eu até a tô média comprado. 20. perfeito. Então, aí, ó, pagou o limite do 8, né? Do 10. Ali, aonde está chegando agora, no 133,85, é o limite para ele. Tem que romper. Se ele voltar aí agora, ó, fechou 0 a 0, tá vendo? Ele vai tentar pagar lá embaixo no 133,182.
Eu comprei o 99 para ir até média de 20 do 10. Perfeito, já recebeu, né? Bota no Já. bolso, bota no bolso, porque ele chegou ali no limite do 8 para jogar para baixo até o 133, 180. Essa descida aí pode ser uma descida daquelas que matam o cidadão, né? O 3 já tinha Ele, o 33 do 3 já tinha rompido a FIBO, devolvido, né? Ah, O 98 rompeu o 94. Aí eu comprei o 99. uhum, uhum. eu tô Isso esperando para ver tudo, também o que que ele vai fazer agora. isso tudo deu certo, Cláudio, não foi porque você viu essa estrutura num minuto, né? Isso tudo deu certo porque o Por 10 causa do 10 minutos também, né? por causa do Por causa 10, do 10. né? Isso. Não, eu fiz isso tudo por causa do 10. É, você poderia olhar o 10 e o 15, poderia pegar também o Não, eu 30, fiz pelo o 10. 30 também, o fechamento Eu do nem olhei o 15, eu só olhei o 10. 30. Mas é bom olhar. Ó, o 30 também, o teste do 4 ali, ó, no topo do 2 no 30, tá vendo lá? Pelo 30 minutos, ó, é uma compra também, tá vendo? Agora, é engraçado é quando ele faz isso aqui, né? Olha lá, como que paga em 133, 835, já deu proteção, tá, pessoal? Para quem pegou a venda aí, proteção. E ele pode vir aqui, ó, 133, 180. Fiquem de olho. Se já deu proteção, você já está tranquilo, que o que vier é lucro. Fica de olho também no 60, porque em 17 minutos, se esse preço voltar e fechar abaixo da mínima do 8 do 60, ele tem chance de cair, dependendo do fechamento do 120. O 120 deveria fechar, para aumentar a probabilidade da queda, ele fechar abaixo da máxima do 1, de preferência negativa. Então, ele pode fechar positivo abaixo da máxima do 1, mas se ele fechar negativo abaixo da máxima do 1, tem chance ainda do preço cair mais. Se ele fechar positivo acima da máxima do 1, tem chance do preço subir mais. Se o 60 fechar, né, nessas condições abaixo da mínima do 8, aumenta a probabilidade do preço cair bem, porque aí o 60 e o 2 horas podem fechar falando a mesma língua, né? Jogando o preço para baixo. Tá? E vocês notaram que aí, logo que o preço começa, a gente olha, eu olho muito 1 minuto, 2, 3, 4, 5, até o 10. Né? Quando o preço começa a gerar mais, e eu tenho mais candles do dia, eu já começo a olhar o 5, 15, 30. Quando passa mais, o 5 já vira apuração para mim. Aí eu fico 10, 15, 30. Passa mais ainda, aí eu já abandono 10, eu começo a olhar o 15, 30. Quanto mais dados eu tenho, mais eu vou usando os tempos maiores, tá? Você vendeu aonde, Gilson? Oi? Eu vendi no Esse dia? 133,835. Por isso que eu estou com essa FIBO do 8. Na verdade, eu fiz várias vendas, né? Eu fiz a venda do, do toque da média de 200 do 3, duas vezes, não é isso? Estava evitando compra, estava muito alto para comprar, e eu estou achando que está consolidado, e o máximo da consolidação estava aí, né? Então, eu estou vendendo nos topos. Não que eu queira vender, porque é o momento, né? Eu quero mais comprar, mas para comprar tem que ser lá no fundo, abaixo de 133,100, mais ou menos, 133,150, por ali, vai ser meus pontos de observação para fazer compra, tá? Se ele não for para lá, não tem compra. Vou ficar comprando para poder tomar estoque, não. Aí em cima, não. E aí também tem um gatilho do 120, né? Nessa região do 835. É, o 120 pode mudar a minha cabeça para compra, se ele fechar acima do 1. Acima do 1 de ontem. É, aqui, ó.
essa linha aí. Se esse 120 fechar acima dela, vai ficar Está bom. testando nela agora, né? O ideal é que o 120 feche acima do 60 aqui, né? Dessa linha aqui de 60. Ou seja, se esse 2 aqui fechar acima dessa mínima do 60 aqui, o preço sobe, né? Vai buscar a mínima do 10, topo do 8. Se fechar abaixo, se o 120 fechar abaixo dela e acima dessa, ele vai continuar consolidado. Esse 2 aí, se fechar abaixo dessa linha aqui, se esse 2,60 aí fechar abaixo dessa linha aqui, consequentemente o 120 fecha abaixo também e aumenta a probabilidade do preço vir aqui embaixo de novo. E aí, para quem está vendido como eu aqui, o fechamento do 60 ganhou uma importância fenomenal. Não só estou vendido para receber esse candle 8 aqui, ó, o 133, 180 mais ou menos, como tem a grande possibilidade desse preço entrar não em tendência, mas uma boa retração de alta aí, pagando bem aí para baixo, né? Moreno ignorante hoje não falou nada, mas já bateu meta. Moreno ignorante tá quieto hoje, mas eu tô aqui operando. Bate meta, bate meta. Bom, a gente teve boas operações hoje aqui. A consolidação é sempre muito gostoso de operar, né? Ela no início fica meio na dúvida, né, de para onde o preço tem mais probabilidade de ir, mas ele dá bons sinais, paga Ele direitinho. demora a se decidir, né? Você bate a operação e fica sofrendo um pouco, né, até ele tomar a decisão de para onde vai, baixa a volatilidade. A consolidação é espera de alguma coisa, eu não sei o que que é. Não sei se notícia, não sei se negociações que ocorrem fora, né, fora do mercado, né? É difícil até dizer o que, né? Não sei. Consolidação, não, tem gente que fala assim, área, eu mesmo falo isso de vez em quando, né? É área de concordância, não é área de concordância, é a espera de uma tomada de decisão, não é a concordância. Os caras estão falando assim, agora a gente alguém tem que tomar uma decisão aqui de se o preço sobe e quem se beneficia com a subida, ou desce quem se beneficia com a descida. E isso para mim é um jogo de quem tá na hora de quem ganhar agora, né? Entendeu? Uhum. Jogo aí de cachorro grande, cachorro de raça É, eu grande. bati, eu bati a meta aqui e deixei. É, agora, o que ia acontecer aqui, tá bom. Botei um contratinho ali, deixei comprado, então agora eu tô só Uhum. olhando. Uhum. Ó, 10 minutos fechando acima da máxima do 9 ali, ó, vai confirmar o quê? O 60 fechando acima da mínima do 8, rompimento, né? E aí eu começo a acreditar mais na volta da subida. Do contrário, eu vou continuar vendido mais um pouquinho. Vou mostrar para vocês o que eu acho que vai ser o dia de hoje. Infelizmente, eu não tenho bola de cristal, não tenho certeza, mas esses desenhos se repetem, né? Eu acho que vai ser o dia de hoje. Eu vou pegar um 10 minutos, que o 10 minutos cabe bem aqui na tela, ó. Algo similar a isso aqui, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Começou aqui, tá vendo? Uhum. Ó, parou aqui. Eu acho que o dia de hoje é isso. Alguma coisa similar a isso. Por que isso? Porque teve muita descida e de repente ele consolida. Natural de fazer isso. Pode observar aqui, ó. É que ele estava tomando decisão se subiria, né? Aí ele engarrafou aqui um pouquinho. Foi uma consolidação aqui.
Aí tem muita subida, aí ele começou a engarrafar aqui, ó, mas ainda subindo, né? Engarrafou aqui, subiu. Hoje eu acho que o engarrafamento é por aqui. Vai ser por aqui. Bom, o 10 fechou, ainda em continuidade de alta, com um gatilho, senhor gatilho de baixa, que pode tentar fazer um teste para pagar ele de novo aqui no fim. Mas, para quem tiver comprado aí, pode sustentar um pouquinho, porque tem chance dele continuar a subir. Por outro lado, essa subida aqui agora, aí você apura lá no 3 minutos, hein? Não tem estrutura vendedora no 3, o que fica bem difícil pensar em venda, né? Não tem. Quem pegar sabe que vai estar pegando falha, né? Falha é pelas máximas, tá, pessoal? Lá no topo. Ou é aqui, ou é aqui, tá? Não tenta fazer antes, não, porque vai dar ruim. Ou é aqui, ou é aqui, para vender, né? Para comprar, você deixa o preço cair embaixo, né? Cá embaixo. Ah, mas se ele for embora sem mim, deixa. Deixa ele ir embora sem você. Ou pelo rompimento da máxima de 120. A máxima de 120 é aqui, por isso que eu estou falando. Ou espera aqui, ou espera cá embaixo, ó, topo do 10, tá vendo? Fundo do dia, para comprar. Para não ficar Sim, operando mas aqui no meio tomando stop. Porque se o dia for daquele jeito que eu falei para senhores, hoje eu vocês, vou precisar. vai lá, garoto, um abraço para ti. Eu também Hoje, estou parando aqui, eu abraço. estou falando aqui já finalmente que eu vou ter que resolver uns trequinhos. Mas aí eu Um volto abraço para 3 horas, vocês. tá? 3 horas. Eu, podendo, eu entro. Tá? Com certeza. E tem aula no fim do dia. Aqui em cima, Show. região de venda, aqui embaixo, região de compra. Consolidação, a gente está consolidado, já está bem na cara que a gente está consolidado. Bota aquela fila da consolidação. Bom ponto para vocês entenderem onde é a consolidação. Eu diria que essa consolidação ela está aqui, ó, nessa máxima, ó, coincide com tudo isso que está acontecendo aqui, tá vendo? Tá? Esse nível aí de preço. E esse aqui, ó, que também está aqui, ó, bem caracterizado. Então vocês podem pegar essa fibra aí, colocar assim, ó, vai dar bem certinho onde a gente quer, ó. E aqui, ó. Mais ou menos isso aí. Pontos de venda, né? Melhores pontos de venda, como eu falei, aqui e aqui, pontos de compra, aqui e aqui. Óbvio, essa região aqui é compradora, essa região aqui é vendedora, tá? Região aqui do meio não opera, vai ser mais saudável, tá? Isso aqui não opera. Ou você está vendido aqui para romper esse fundo, ou você está comprado por aqui para romper esse topo, com o objetivo de fazer algumas parciais aí nesse meio, tá? Tá? Pergunta: você pode acreditar nesse rompimento aqui como uma possibilidade dele descer? Pode, mas não está rompido ainda, né? Ele ainda não rompeu, então não dá para acreditar muito. O problema é de acreditar nisso aí hoje, tá? Hoje é uma consolidação, então os padrões de candle não vão respeitar muito, tá? Lembra disso, Cláudio? Uhum. Os padrões de candle não funcionam bem em consolidação. Por isso que o pessoal fala que o padrão de candle não funciona. Não é que ele não funciona. Em dias muito consolidados, eles não funcionam. Eles desrespeitam não é que eles desrespeitam, eles dão o padrão e rompem. Por quê? Porque ele está mais observando o quê? A consolidação. Só que esse padrão de candle que você está observando e que ele não respeita é de tempo menor. Porque, em geral, ele vai estar respeitando um padrão de um tempo maior. Aqui, pelo que eu estou observando, é o 30, tá? Estou botando esse layout limpo aí para vocês acompanharem comigo. Olha, pelo 30 ele está respeitando essa massa, essa minha.
De repente o 15 que também, tá vendo? E quando ele desceu, ele está respeitando esse semanal aí, mas pelo 30 você consegue ver também que. Não sei se foi esse aqui que ele respeitou. É, foi aqui. Então ele está aqui nesse engarrafamento, numa estrutura de alta, e aqui, ó, nesse engarrafamento aqui, ó, uma estrutura de baixo. Eu já tinha explicado para vocês que são esses os pontos que a gente observa quando a gente está olhando uma consolidação. Se ele, num tempo maior, ele está respeitando esses dois gatilhos, eles são seus pontos de venda, no caso aqui, pontos de compra, ou as regiões dessa fibra. Que vocês podem colocar no mesmo ponto, né, se quiserem. Ó, nele e aqui, nesse. Beleza? Aqui em cima, ele ainda pode fazer falso rompimento. Se ele não romper essa região, ele volta a cair. E aqui, né, ele pode estar caindo e até aqui. Se ele não romper, ele dá compra para poder pagar mais ou menos nessa região de 50%, tá? Portanto, se vocês quiserem operar padrão de candle hoje, né, e gatilho e tal, não olhem um tempo menor que 30, porque os outros não estão respeitando. Estou vendo 10 minutos. 10 minutos até respeitou para mim. Não é uma bagunçada, mas eu acho que aqui já vai desrespeitar. 15 minutos, 15 minutos também. Tá respeitador, um pouquinho respeitador. Bom mesmo tá o 30, tá? Bom mesmo tá o 30. 30 minutos tá bem, bem suave, bem fácil de analisar. Ó, região de 50% tá bem aí, ó. Nessa região aí vocês não compram, só nessa aqui. E tenta ver se qualquer vacilada aqui nesse topo, vende. Qualquer vacilada aqui nesse fundo, compra, tá? Se está comprado aqui, se ele tem possibilidade de pagar lá 125, segura, problema nenhum. Beleza? Beleza. Beleza. 3 horas vocês vão poder? Ou vocês podem mais um pouquinho agora, até tipo 11h30? Eu já tenho que sair também. Eu vou ter que sair também, Júlio. Tá bom.